Aqui cabe o nosso recadinho, novamente, né, pedir desculpas também por realmente esse afastamento que a gente teve aí. Tive alguns contratempos profissionais e pessoais também que me fizeram parar um pouquinho o nosso curso. Já fica de antemão aqui minhas desculpas. Realmente a gente já tinha postado anteriormente que a gente estava voltando, mas aí aconteceram algumas coisas. O curso, o ProAluno nada tem a ver com isso, foi tudo pessoal, tudo do professor PH, tá? Fica aqui meu pedido de desculpas e espero que agora a gente toque esse barco até o final, né, sem problema, sem interrupção, aulas toda semana, se Deus quiser, toda terça e toda sexta, vamos estar postando aulas para vocês. Deixa eu pedir, né, deixar aqui também um beijo no papai e na mãe, para Carol, né, mandou um e-mail pra gente, preocupada, querendo saber notícias do curso. Estamos voltando, viu, Carol? Estamos voltando. Meu amigo Barba também aqui, que não tem mais barba, né, me falando que o áudio não estava muito legal. Eu espero que agora, eu acho que ele estava dando uma cortada assim, eu acho que agora a gente vai ficar acompanhando também. Enfim, que a gente toque agora o nosso curso da melhor maneira possível, para que a gente chegue realmente ao final com todo mundo, tchutchuquinha da melhor qualidade. Perfeito, nós ficamos aqui na aula passada, nós estamos falando da parte de análise combinatória. A gente deixou essa ideiazinha aqui, ó, a ideia, né, do princípio multiplicativo e do princípio aditivo. A gente já falou, deu aqueles exemplozinhos lá de como é que a gente vai trabalhar, e aí a gente ficou de, nessa aula de número 22, colocar uma questãozinha para a gente trabalhar. E é isso que a gente vai fazer agora para iniciar, para esquentar os nossos motores novamente aqui do nosso curso. Vamos aqui por uma questãozinha. Opa, não é aqui, daqui a pouco a gente vai falar disso, é aqui, aqui, pronto. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão de número 43, trazendo para a gente um pouquinho para dar essa ideia do princípio aditivo especialmente. Tem dois itens, vamos dar uma olhadinha. Olha só, suponha que um banco tem um cartão especial para estudantes que já venha com uma senha de 4 algarismos escolhidos de 0 a 9 atribuídos ao acaso. Com relação a essa situação, primeiro item, podem se obter 2016 senhas em que o 0 é necessariamente 1 e somente um dos algarismos e os outros 3 algarismos são distintos. Pessoal, olha só, vamos aqui na nossa tela grande. Imagina o seguinte, eu tenho uma senha de 4 dígitos e ele diz que o 0 é 1 e somente um algarismo desse grupo, os outros 3 são elementos distintos. Pergunto a vocês, ele me falou mais alguma coisa? Aonde é que ele está? Não, ele disse que tem que aparecer e que, além disso, só pode aparecer em uma dessas posições. Então eu vou pensar o seguinte, vamos aqui para a nossa telazinha em branco, deixa eu trazer para cá. Vamos ver qual é essa ideia. Vamos apagar aqui, né, o nosso quadrozinho. Aqui. Ok, vamos lá. Bom, o que é que ele nos pede? Que o 0, opa, tá grosso. Que o 0 faça parte. Que o 0 faça parte dessa senha de 4 algarismos. Então vamos pensar um pouquinho, pessoal. Como eu não sei exatamente onde é que o 0 vai ter que ficar, eu vou pensar assim, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 posições para essa minha senha. Eu vou imaginar primeiro que o 0 esteja nessa posição. Vai pegar, quem está te dizendo que o 0 vai ter que estar aí? Não sei, mas ele diz que o 0 tem que aparecer. Então, ou ele vai estar aqui, ou ele vai estar aqui, ou ele vai estar aqui, ou o 0 vai estar aqui. Numa dessas 4. E aí é aquela história da nossa garantia que ele falou. Numa dessas 4 posições, o 0 vai ter que estar. Vamos calcular separadamente. Tá certo? Por outro lado, é 1 e somente 1, então nas outras posições ele não pode aparecer. Então, eu vou calcular separadamente cada um desses itens. Vamos lá? Olha agora qual é o pensamento aqui da gente. Bom, nessa posição só existe um número, né? Um número que é o próprio 0.
tá certo? Esse 1 é quantidade, não o algarismo 1. Para as outras 3 posições, ele me disse que tem que ser algarismos distintos. Então, eu terei 9, eu terei 8 e eu terei 7. Tudo bem? Né? Eu tenho 10 algarismos, então o 0 na primeira posição é dele essa posição. Depois, para o próximo algarismo, não pode ter mais 0, sobraram quantos? 9. Para a minha terceira posição, eu tinha 10 algarismos, já coloquei o 0 em uma delas, e já coloquei esse segundo algarismo, 8. E por último, eu já tenho colocado o 0 e mais 2 algarismos, sobraram quantos? Sobraram 7. O que é que me fala? O princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Eu pego esses valores e multiplico perfeitamente. Então, 1 vezes 9, 9 vezes 8, 72, 72 vezes 7, 504. Se você olhar e você vai começar a pensar o seguinte, ó, aqui também vai ter 1, 1 e 1, e em todos terá o mesmo cálculo. 9 opções para essa posição, 8, 7. 9 para essa posição, 8 e 7. 9 para essa posição, 8 e 7. O que vai mudar é apenas o deslocamento do zero. Então, para todo mundo vai ter 504 pela multiplicação desses valores, princípio multiplicativo. E agora, pessoal? Bom, agora é o pensamento que a gente precisa ter. Veja que cada 504 que eu encontrei é diferente de todos os outros 504. Por quê? Porque o zero está mudando de posição. Então, nenhuma senha desse primeiro 504 que está aqui é igual ao do segundo, que é igual ao terceiro, que é igual ao quarto. São todos totalmente diferentes. Por quê? Porque o zero está mudando de posição. Não posso dizer que têm senhas iguais. Logo, eu vou pensar, nesse caso, eu somo, multiplico, eu somo. Somando isso aqui, vai dar 1.000, eu acho que eu errei, foi na continha, 540 ao invés de 504, tá? Então, aqui são todos 540, perdão, tá? É 72 vezes 7. 14, vai, não, dá 504 mesmo, porque é 2016, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo de novo aqui, que o pH já estava... Não consigo apagar mais, mas deixa eu ver aqui sim, só por... Muito bem. Chegou bem na minha hora aqui. Deixa eu silenciar aqui, perdão, pessoal. Vou apagar tudo isso aqui. E vou escrever de novo, até para vocês não ficarem com erro para ele aqui. 504, 504, 504, 504. Perfeito. Como falamos, vamos ter que somar, né? 2016, que eu acho que é isso que dá na nossa resposta realmente. O primeiro item aqui pra gente é verdadeiro. O primeiro item é verdadeiro. Mas o que precisa realmente guardar pra gente é essa ideia. Veja que a cada 504 eu tenho valores totalmente diferentes entre si. Dentre esses primeiros 504, o que é que eu tenho? É o zero na primeira posição. PH pode ter zero em senha tranquilamente. Em senha não tem problema. Tá certo? Não tem problema. Eu posso ter uma senha, por exemplo, 0987, 0543. Posso ter uma senha 0312. Posso ter uma senha 3027. Enfim, pode ter senhas, não tem problema com 4 algarismos, sendo que um deles é o zero. Não tem problema. Primeira, última, segunda, terceira posição não vai importar. Então, se você olhar aí, em cada um deles, esse cálculo é feito de maneira separada e totalmente diferente. Essas senhas são totalmente diferentes entre si, desses 504, com esses 504, com esses 504, com esses 504. Em cada um deles o zero está numa determinada posição, por isso que os diferencia. Então, nesse caso, pelo princípio aditivo, eu vou somar 2016, que é o gabarito da nossa questão. Perfeito? Vamos voltar aqui na nossa tela. O segundo item, para utilizar somente os algarismos 1, 3, 4 e 7, pode-se obter 12 senhas
de algarismos distintos que não sejam maiores que 4.173. Então, eu tenho que ser, não ser maior, vamos voltar aqui, não ser maior é o que? Deixa eu desaparecer que eu vou precisar desse espaçozinho aqui. Não ser maior quer dizer, então, que ele é menor ou igual a 4.173. Veja, pela minha questão, eu só posso utilizar somente os algarismos 1, 3, 4 e 7. Então, eu só vou utilizar isso. Vou pensar assim, pessoal, para que eu tenha um número menor ou igual a 4.173, vou pensar assim, vale se eu começar esse número com 1? Vale. Vale eu começar com 3? Vale. Vale eu começar com 4? Depende, que eu vou deixar um dependezinho bem aqui. Vale eu começar com 7? Com 7 não vale. Com 7 vai ser um número maior que 4.173. Então, vamos pensar aqui, se eu começar com 1, sobraram quantos números para a terceira posição? Vamos de novo aqui, só para a gente confirmar. Algarismos distintos, tá? Algarismos distintos, então eu terei aqui, 3 para cá, 2 para cá e 1 para cá, pelo princípio multiplicativo. Existem 6 resultados com 1 na primeira posição, que são também 6 resultados que com o nosso 3. Só aqui já me dá os 12. E se você pensar um pouquinho, como ele quer números menores ou iguais, ou igual a 4.173, eu posso ter o próprio 4.173. Eu posso ter o 4.137, como eu posso ter o 4.100, e vacilei aqui, 73. E 73. Pode ser menor ou igual, ou seja, mais 2 resultados, onde pelo princípio aditivo eu vou somar, terei 14. O segundo item é o item falso. Perfeito, pessoal, ficou legal aí. Deixa eu aparecer aqui em um outro canto da minha tela. Pronto. E aí? Legal? Nesse caso ali, naquele caso ali, tá certo? Perdão. Então, veja, eu calculei separadamente também, pensando primeiro com a posição 1, depois com a posição 3, depois até com a posição 4, até para a gente trazer essa ideia. Não posso ter o primeiro algarismo sendo 7, porque me dará um número maior que 4.173. Perfeito, pessoal. Vamos voltar. O gabarito da questão 43 é verdadeiro e falso. Perfeito. Tranquilo, meu povo. Ficamos entendidos aí a nossa ideia do nosso princípio aditivo, tchutchuquinha da melhor qualidade. Olha só, se a gente chegar agora na nossa apostila, a gente vai chegar agora para trabalhar com a parte de arranjo e combinação. Esse é o próximo passo que a gente vai ter. E o do arranjo, vamos voltar aqui no tete a tete, porque vale a pena aqui. A ideia do arranjo e da combinação, eles são muito parecidos, a gente precisa ter um cuidado especial nessa hora para o arranjo e para a combinação, porque normalmente ele vai me dar uma quantidade N de opções para escolher uma quantidade P dessas opções, tá? Então a gente vai trabalhar agora com esses dois conceitos de N, que é a quantidade que ele vai me dar, e P, que é o que eu preciso escolher. Por esses dois exemplos que a gente vai ver agora. Olha aí, esses dois exemplos que eu estou colocando aqui para vocês, de quantas maneiras podem ser encontradas com as vogais A, E, I, O e U para formar as letras das placas em um carro, escolhendo letras diferentes. Depois, utilizando apenas banana, maçã, uva, laranja e abacaxi, de quantas formas podemos formar uma salada de frutas, utilizando apenas
3 ingredientes, 3 frutas que ele nos colocou aí. Pessoal, note, nas duas situações, no exemplo 1 e no exemplo 2, ele está me dando quantas opções? A, E, I, O, U, 5. Maçã, banana, uva, laranja, abacaxi, 5. Em ambos os casos, ele está me dando 5 opções. Para que eu escolha quantas? Placas de carro, quantas letras eu tenho na placa de um carro? 3. Para formar minha salada? 3. Em ambos os casos, eu tenho uma quantidade N igual a 5 para escolher uma quantidade P igual a 3. Beleza demais. Primeira compreensão que a gente precisa nesse caso. Os dois exemplos trazem a mesma quantidade N, nesse caso, para escolher P. Pronto, é o que eu preciso saber. Nesse caso, parece, fica parecendo, mas é Denorex, parece, mas não é. Se não quiser, bota Denorex no YouTube aí que vocês vão ver o que é que eu estou falando. Na série eu tô falando de sala de aula, o cara Denorex, já bem isso. Mas, seguindo, veja que parece que temos o mesmo tipo de exemplo, porém não é bem assim. Aqui é que vem a importância de se trabalhar, de se conhecer, diferenciar o arranjo da combinação. Vamos brincar um pouquinho mais, vamos aqui para a nossa tela. Deixa eu desaparecer, voltar para a minha posição normal. Vou apagar agora aqui a nossa tela para a gente falar um pouquinho mais sobre o arranjo e a combinação. Bora lá. Bom, o papo da vez agora é arranjo e combinação. A ideia é que eu terei uma quantidade N para escolher P opções. Essa é a ideia. Ok, então no exemplo 1 das placas, ele me deu 5 letras, onde eu preciso escolher 3. No exemplo 2 das saladas, eu tenho 5 frutas para escolher 3. Perfeitamente. Então a ideia do arranjo da combinação é, sempre quando eu tiver uma situação em que eu tenho uma quantidade N maior do que a quantidade P, em alguns casos para a combinação pode ser até igual, mas a gente vai chegar lá, tá certo? Mas normalmente, para trabalhar com arranjo e combinação, o N é maior do que o P, tá certo? Nessa ideia, nós temos causas, nós temos situações, nós temos exemplos de arranjo ou combinação. Qual é o nosso objetivo agora? Primeiro, entender quando é que eu vou trabalhar com arranjo, quando é que eu vou trabalhar com a combinação. Esse é o nosso primeiro passo, é o que nós vamos ver agora. Façamos o seguinte, pessoal, vocês fazem aí, gerem uma placa com letras diferentes, qualquer uma, por exemplo, I, A, O. É uma placa possível, não? Não é uma placa possível? Sim, é uma placa possível, pelo exemplo que ele me deu. Perfeito, tá certo? Agora façam o seguinte, peguem esta placa e mudem a ordem dessas letras. Mudem a ordem. Sei lá, O, A, I. Veja, tem que ser com as mesmas letras. O mesmo exemplo que eu coloquei aqui, você utiliza só mudando de posição, mudando a sua ordem. Não pode trocar as letras,
não pode trocar as letras, são as mesmas letras. Olhando agora para essas duas placas que estão aí, vocês podem me responder, por favor, eu tenho a mesma placa ou uma placa diferente? Todos vocês, se Deus quiser, vão dizer que temos placas diferentes. E são, eu posso ter uma placa, por exemplo, IAO 5300, é uma placa, e a placa OAI 5300. São placas diferentes, utilizando as mesmas letras, mas em posições diferentes eu terei placas diferentes. Perfeito. Guarda aí, vamos voltar. Vamos olhar agora o exemplo da salada. Pensemos o seguinte, vamos formar uma, vou formar uma aqui para mim de banana, maçã e abacaxi. Saladinha, perfeitinha, tchutchuquinha da melhor qualidade. Essa salada é possível, tranquilidade. Vou fazer o quê? O mesmo exemplo, a mesma situação que eu fiz do caso anterior. Eu vou pegando essas mesmas frutas e mudar a ordem delas. Sei lá, abacaxi, maçã e banana. Pronto. Pessoal, também, né? Mesma frutinha, bonitinha, da melhor qualidade. Daí eu pergunto agora a vocês, pessoal, na hora que eu mudei essa ordem aqui em cima, de banana, maçã, abacaxi, para abacaxi, maçã e banana, pergunto, eu tenho a mesma salada ou uma salada diferente? Eu tenho a mesma salada. Eu tenho a mesma salada. Aqui, está a chave da definição que a gente precisa ter para arranjo e combinação. Guardando? Não. Vamos para um tete-a-tete aqui. Vamos para um tete-a-tete. Olha qual é a ideia. Já volto lá no nosso exemplo. Sempre que você pegar um caso em que o N for maior do que o P, e a partir daí você já sabe, eu tenho que trabalhar com arranjo, com a combinação. Perfeito. A partir daí a gente vai precisar testar. Nós vamos pegar um exemplo qualquer da questão que ele nos deu, tá certo? E mudar a ordem deste resultado. Se a partir da mudança dessa ordem gerar um novo resultado, eu tenho arranjo. Se na hora que você muda essa ordem desses resultados, eu tenho, se forem os mesmos resultados, der o mesmo resultado, eu tenho combinação. É isso. Fala os exemplos, falo já, tá? Segura as pontas, só para a gente fixar esse conceito inicial. Se eu pego um exemplo qualquer, eu escolho, eu não preciso, eu pego o cara de, daqui a pouco eu vou chegar nos exemplos, vamos chegar, estou querendo me adiantar um pouquinho, mas a ideia é que, na hora que você pegar um determinado resultado que a questão te dá, mudar a ordem desse resultado e me transformar num resultado diferente, eu tenho, deixa eu pegar minha caneta, eu tenho arranjo. Nos casos em que eu pego um determinado resultado, mudo essa ordem e gero o mesmo resultado, eu tenho a combinação. Beleza demais. Pessoal, essa é a nossa chave principal para analisar. Essa é a chave principal para a gente analisar. Tá aqui. Opa, eu não botei em silêncio, não. Isso aqui é outra coisa. Você estava no silencioso. Tá certo? Essa é a nossa chave principal. Escolhi um resultado, troquei a ordem, resultado diferente, arranjo, resultado, mesmo resultado, combinação. Perfeito? Bom, vamos aqui para vamos fazer alguns exemplos de cabeça mesmo, só para a gente tentar fixar esse conceito aqui para a gente. Pensemos o seguinte, eu tenho um grupo, certo? Vocês, alunos, sei lá, 50 alunos, 60 alunos, e nós vamos fazer um sorteio de 2 livros para vocês, 2 livros iguais, tá certo? 2 livros, vou sortear entre vocês. Eu tenho 50 pessoas para escolher 2. N igual a 50, P igual a 2, arranjo ou combinação.
Daí eu penso, de quantas formas eu posso ter isso? Vamos ver se a gente vai trabalhar com o arranjo ou com a combinação. Perfeito. Aí eu escolho aqui o Kerginaldo ganhou o primeiro livro. O Melquíades ganhou o segundo livro. É um resultado. Digamos que os Kerginaldo e o Melquíades sejam desse grupo de 50 alunos. Perfeito? Um resultado. Perfeito. Vou trocar a ordem agora. O Melquíades vai ganhar o primeiro livro, o Kerginaldo vai ganhar o segundo. É o mesmo resultado ou é um resultado diferente? É o mesmo resultado. Portanto, combinação. Olha o mesmo exemplo agora, bem parecido. Vou fazer o mesmo sorteio com os 50 de 2 livros. O livro do PH, o meu primeiro concurso, para quem não conhece, fazendo merchan, hashtag merchan, tá? Tá aqui ele. Rapidinho, ó, esse aqui é o livro do professor PH, meu primeiro concurso, ficou o merchan, rapidinho, só para dar um exemplo, tá? Matérias básicas, português, raciocínio lógico, matemática, direito constitucional, direito administrativo, tá lá na Juspod, quem quiser conhecer, procura lá como o meu primeiro concurso, que você vai encontrar. Pronto, tá bom, chega. O merchan é rápido, Então eu vou sortear 2 livros, o meu primeiro concurso e vou sortear o finalmente concursado do professor Ronieri. Pronto, vamos pensar. Quem ganhou primeiro foi o Kerginaldo, ganhou o meu primeiro concurso. Quem ganhou finalmente concursado foi o Melquíades. Perfeito? Resultado possível porque eles estão naquele grupo dos 50. Perfeito. E agora, como é que a gente faz? Vamos trocar o resultado. O Melquíades, vou trocar, né? O Melquíades ganhou o primeiro livro, o meu primeiro concurso. O Kerginaldo ganhou o segundo do finalmente concursado. Tá certo? Finalmente conquistado. É o mesmo resultado ou um resultado diferente? É um resultado diferente. Eles ganharam livros diferentes, portanto, é um resultado diferente. E nesse caso seria arranjo. Belezinha? Essa é a ideia. Faltam 2 minutinhos, vamos para um outro exemplo para fixar mais esse conceito. Digamos que desses mesmos 50 alunos, nós vamos formar uma comissão, certo? Para formatura. Pronto, no dia que a gente finalizar o nosso curso, vamos fazer a formatura do curso de raciocínio lógico para o CESP, dos meus 50 alunos. E a gente precisa formar uma comissão com 3 alunos que a gente vai escolher, para tomar conta dos preparativos, né? Churrasco, enfim, faxina, todo o negócio todo da comissão. Perfeito. 50 para escolher 3. Vamos escolher 3 amigos, quaisquer, o A, o B e o C, né? O Kerginaldo, o Melquíades e o João Novaldo. Pronto, os 3. Kerginaldo, Melquíades e João Novaldo foram os escolhidos dessa turma dos 50 alunos. Vou trocar a ordem. Kerginaldo, Melquíades, Gionovaldo. Vou trocar a ordem, quaisquer. Gionovaldo, Kerginaldo, Melquíades. Pessoal, formei a mesma comissão, uma comissão diferente. Mesma comissão. Se é a mesma comissão, combinação. Tá? Beleza. Agora mudar um pouquinho. E aí, cuidado. Tem gente que fala muito assim, falou em comissão, PH, é combinação. Nem sempre. Olha o mesmo exemplo agora. Tá? Nós vamos formar uma comissão novamente com 3 pessoas, desses 50 nossos alunos aqui. Só que eu quero fazer o seguinte, vai ser o presidente, é aquele que vai tomar as principais decisões. 2 é o vice-presidente, no caso da ausência, digamos, é o consultor que o presidente precisará. 3, o tesoureiro, aquele que vai andar com a bufunfa, né? Que vai arrecadar tudo para comprar as coisas, enfim. 3, deixa eu deixar assim, 3. Beleza. Então, vamos pensar num resultado. O Kerginaldo vai ser o presidente, o Melquíades vai ser o vice-presidente, o Gionovaldo vai ser o nosso tesoureiro, um resultado possível daquele grupo da gente lá. Vamos mudar a ordem. O Gionovaldo vai ser agora o presidente, o Kerginaldo vai ser o vice-presidente e o Melquíades vai ser o nosso tesoureiro. Pronto, pessoal. Pensando dessa maneira, eu tenho arranjo ou combinação? Veja, essas 2 comissões que eu formei são iguais ou são diferentes? É o mesmo resultado ou um resultado diferente? É um resultado diferente. Note que muda
né, a posição deles. Um ocasional é presidente, na outra o outro é presidente. É um resultado diferente. Se é um resultado diferente, é arranjo. Perfeito? Tranquilidade. Olha só. Encerramos agora nossa aula de número 22, voltando. Bom voltar a gravar. Espero que todos continuem aí no nosso curso em frente. Espero que estejam gostando também. Na próxima aula, primeiro, nós vamos aqui, tá? Nós vamos resolver. Por enquanto, a gente só encontrou porque que era arranjo, porque que era combinação. Eu preciso calcular, eu preciso aprender a calcular. Na nossa prova, não adianta só saber. Ah, não, esse aqui é arranjo. Mas e o cálculo, para onde é que vai? É o que nós vamos fazer aqui na próxima aula, tá certo? Ver os cálculos, o que é que nós precisamos saber para calcular o arranjo de combinação. Vamos também falar um pouquinho de fatorial, que vai ser necessário para a gente resolver essas questões. Daqui a pouco a gente volta, ó. Beijo no papai e na mamãe.